A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos dar início à nossa quarta aula do nosso módulo de educação cristã, alcançando o aluno. Irmãos, a irmã Ellen, para os irmãos que não sabem, ela trabalha, ela está fazendo alguns estudos e alguns cursos relacionados a pessoas com necessidades especiais. Primeiro, porque ela está fazendo esse curso, e segundo, porque ela tem dentro da casa dela uma pessoa que necessita de cuidados especiais. Então nada melhor do que falar no último momento aqui, no último minuto, sobre pessoas com necessidades especiais, a irmã Ellen, tá? Então a irmã vai ter que reduzir mais ainda, porque eu vou reduzir o meu ainda também mais ainda, tá bom? Vamos ler somente um texto da palavra do Senhor para iniciar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Irmãos, a casa de Deus, ela não é bagunçada. A casa de Deus tem que ter decência, tá? E na escola dominical não é diferente. Tudo que acontece lá fora, inclusive na escola secular, também lá eles têm uma organização muito grande, e tem que ser feito do mesmo jeito aqui. E a Bíblia aqui diz que tudo, irmãos, tudo nós temos que fazer com decência e com ordem. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? Vou resumir ainda muito mais. Hoje vamos falar então sobre alcançando o aluno. Está aqui o esboço da nossa aula 4, e somente são 2 pontos: como alcançar o aluno e o ensino para cada faixa etária, tá? O comentarista vai dizer assim, o ensino, tanto na educação formal quanto na educação cristã, demanda um entendimento das características e necessidades de cada faixa etária. Então, irmãos, cada faixa etária tem que ser tratada de uma forma. E aqui a irmã Eloá perguntou aqui antes sobre essa situação, porque igrejas, irmãos, pequenas aí, mistura pré-adolescente com adolescente, juvenis com adultos, e por aí vai. E não é bom isso. Já foi detectado que não é bom isso aí. Por quê? Porque cada lição da nossa escola dominical, da CPAD, tem um grupo específico, tá? Vamos dar um prosseguimento aqui. Ponto 1, relacionamento professor e aluno. O professor, irmãos, aqui ele diz assim: sabemos que a aprendizagem é um processo lento, gradual, complexo de interiorização e de assimilação, na qual a participação ativa do aluno é fator determinante, tá? Então, numa sala de aula, irmãos, principalmente da escola dominical, não é somente um monólogo. A escola dominical é um diálogo, onde eu converso e alguns respondem. Num curso como o nosso, muitas vezes não tem como fazer isso, mas na escola dominical, dependendo do tempo e dependendo do assunto, tem como fazer isso aí. Então, esse relacionamento do professor com o aluno é muito importante, tá? O propósito divino do professor da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão, ou seja, de cada aluno, até que Cristo seja formado em suas mentes. É fundamental atentarmos para a importância do aluno na escola dominical, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Presta atenção aqui, irmão. É a faixa etária que mais o diabo está investindo, porque aqui vai refletir na juventude e automaticamente vai influenciar também quando passar a ser um adulto, tá? Então essa fase aqui de criança e adolescente tem que investir pesado mesmo, tá? Não podemos esquecer que o aluno é o elemento chave da escola. Para ter um bom relacionamento com seus alunos, o professor deve, não vou explicar aqui um por um, mas o professor deve saber ouvir os membros do grupo, tá? Facilitar a integração do grupo, não ser intransigente ou repressor,
não, rapaz, não, tá? Estabelecer limites, tem que ter limite, tudo tem que ter limite. Não marginalizar ou rejeitar alguém do grupo. Olha ali, aquele ali, cuidado aí, não sei o que, começar essa jogação de indireta, tá? Ou rejeitar alguém do grupo, tá? Cuidado com isso aí. Agir de acordo com as suas palavras, ou seja, eu falar uma coisa e viver aquilo que eu estou falando. Não usar o grupo, irmão, para seus interesses pessoais. Rapaz, quantos votos eu vou ter aqui se eu for vereador, hein? Candidato a vereador aqui, esse grupo aqui vai me eleger. Não é o objetivo da escola dominical não, viu, irmão? Então, evitar descarregar seus problemas no grupo, irmão. Irmão, hoje, não, irmão, ninguém está ali para saber dos seus problemas, não. Ninguém está ali para saber do que você, como é que foi a sua semana, não sei o que. Não, irmão, está ali para poder aprender a palavra de Deus, tá? E ser sincero com o grupo, tá? Conhecendo os alunos, é de suma importância que o professor educador conheça os seus alunos e conquiste-os por intermédio do quê? Do seu testemunho como servo de Deus, tá? As palavras convencem, mas só o exemplo, o testemunho arrasta, leva para frente, tá? Então vamos aqui. O ensino para cada faixa etária. E aí, irmãos, no livro, eu não vou ter como falar coisa por coisa, mas no livro, irmãos, os irmãos vão ver aí sobre cada faixa etária, tá? E a primeira faixa etária aí, que é, irmãos, uma das mais importantes também, é o berçário, tá? Que corresponde aí de 0 a 2 anos. Pastor, 0 ano? 0 ano? É 0 ano. Acabou de sair do lugar quentinho ali dele, já pode ser aluno da escola dominical. Lá atrás, né? 0 a 3. Só que ali ele faz uma diferenciação, deixa eu falar, ali é o berçário mesmo da igreja. O berçário mesmo da igreja é de 0 a 2. O berçário o berçário da escola dominical, não, tá, eu estou errando aqui. O berçário mesmo, onde se troca as crianças e aquele negócio todo ali e tal, parece que lá atrás ele colocou como 0 a 3. O berçário da escola dominical é 0 a 2, tá? Eu creio que essa aí é a diferença, tá? Então, irmãos, essa fase aqui, irmãos, é a fase, pode-se dizer, irmãos, que é uma das fases mais importantes. Por quê? Porque o texto aqui vai dizer que é terra virgem. Terra virgem. Ali, irmãos, qualquer coisa que plantar, vai nascer. Se plantar coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se plantar coisa boa, vai nascer coisa boa, tá? E aí nós temos aí algumas características, né? É a época do dadá, papá e por aí vai, né? Período anterior à fala. Aí nós temos aí algumas dicas. Não vou ler para os irmãos, infelizmente não tem como ler, mas eu quero pedir aos irmãos que leiam, tá? Sugestões, tem que contar histórias curtas, gravuras que vai usar para essas crianças de 2 anos, irmãos. De 2 anos, é lógico que você não vai usar isso para um bebezinho, não, mas para criança aí de até 2 anos, gravuras grandes, desenhos grandes, tinta para colorir e por aí vai, tá? Depois disso nós temos o maternal, de 3 a 4, tá? De 3 a 4, essas crianças, irmãos, são receptíveis e moldáveis, tá? Nessa fase, inicia-se a formação dos conceitos do certo e do errado. É a época do não, toda hora, não, até os 2 anos, irmão, é difícil, mas a partir daqui tem que ser dito. É aquele memezinho que está aparecendo direto aí, do menino vai pegar alguma coisinha e a mãe fala assim, não, ele começa a chorar, é aquilo ali, tá? Estou falando assim, é essa época aqui do não, tá, irmãos? As características aqui interessantes, irmão, da superdeterminação, da teimosia. Essa época aqui, irmãos, é a mais difícil de todas na questão de teimosia. Por isso, irmãos, a irmã
que ficar com o maternal tem que ter uma paciência, irmão. De Jó. Tem que ter. Tá? Fase da birra, egocentrismo, tudo é meu. Período de fantasias, imagens mentais na ausência do objeto, e prazer e satisfação, e por aí vai. Tá? Essa época aqui, irmãos, também até os 4 anos, é a época do o quê? O que é isso? É essa época aqui, tá? O quê? O que é isso? O que é isso? Tá? E aí o comentarista, na videoaula, ele fala sobre um fato interessante, de uma mãe que estava na cozinha, e aí chegou a criança e falou assim: mãe, aí ela ficou ali olhando a mãe trabalhar, né? E aí daqui a pouco ela soltou a dela, falou assim: mãe, o que é virgem? Aí a mãe já, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí ela vai, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí ela falou: irmã, a minha filha, virgem, é isso, né? A sementinha, aquele negócio e tal. E foi entrar, olha, a menina, ela é assim, não sei o que e tal, não sei o que. Aí ela ficou ali toda embaraçada. Aí quando terminou assim, aí ela falou assim: e extra virgem é o que? Porque ela tinha visto o azeite na frente dela e perguntou: o que é virgem? Aí quando terminou, ela falou assim: e extra virgem, o que é? Então, a melhor coisa para se fazer nessa época, irmão, o que é isso, mãe? Aí a resposta da mãe tem que ser o quê? Onde você aprendeu isso? Primeira coisa, onde você viu isso? Antes de responder qualquer coisa, onde você viu isso? Porque aí você vai ter uma ideia daquilo que você tem que responder, para não entrar no extra aí, né? Aí tem as sugestões de atividades, tá, irmãos? Pena que a gente não possa falar aqui, tá? É uma época que, tá, são sensíveis às emoções, pode chorar, ver o outro chorando, por aí vai. O próximo aí, irmãos, é o jardim de infância. Eu vou passando aqui também algumas gravuras aqui, só para mostrar aqui as criancinhas, tá? Jardim de infância, 5 a 6 anos. Essa aqui não é a época do o que é isso? O que é isso? É a época do porquê. Por quê? Por quê? É essa época aqui, tá? Por quê? Como? Quando? É a idade dos porquês, tá? Pensamento centrado, não fala muito, gosta de atenção, por aí vai. Gosta de cantar, fazer gestos, tá, irmãos? Os irmãos, pelo amor de Deus, leiam isso em casa. Leiam isso constantemente, porque você vai criar o seu filho, quem vai ter os seus filhos, ou está tendo os seus filhos, ou seu filho é pequeno, mas você também vai ajudar outras pessoas também, tá? Tem aqui as sugestões de atividades, né? Uma coisa interessante que eu vi aqui, usar garrafinhas PET, eles gostam muito disso, e fazer chocalhos. Aí eu fui buscar a Heloísa lá no colégio, e ela estava com 2 chocalhinhos feitos de garrafa PET, aqueles chocalhinhos com feijão dentro. A coisa, eles gostam disso, que é essa época aqui, tá? Eles gostam de fazer essas coisas aqui. Primários, irmãos, 7 a 8 anos, tá? As crianças da faixa etária podem aprender uma grande quantidade de ensinamentos sobre as principais doutrinas da Bíblia. Aqui, irmão, de 7 a 8 anos já está na hora de falar sobre as doutrinas bíblicas. Já está nessa época, tá? Nessa época aqui, já pode falar. Nessas épocas antes, vai ter uma dificuldade deles aprender. Mas nessa época aqui, eles já aprendem muita coisa, tá? É o período de operações concretas. Organizam-se, irmãos, esses de 7 a 8 anos, eles organizam-se em bandos. E gosta de jogar uma pedra num carro. É um caso sério, irmão. Numa igreja lá, onde a gente estava uma vez, no culto de doutrina, irmão. Culto de doutrina acontecendo e escutando lá assim os não sei o que, pai, gritando, os meninos lá, os 7 às 8 aqui, esse bando aí. Aí vai lá, terminou o culto, irmão, culto de doutrina, tinha mais ou menos uns 10 ou 15 carros, com os pneus tudo vazio. Tudo, irmão, não era um pneu não.
Os 4 vazios. Eles vaziaram tudo, irmão, do estacionamento. Aí, irmão, a gente morava na área da igreja. O irmão, coitado, arrumou uma pampa, ia lá, levantava o carro de um lado, tirava 2 pneus, colocava lá, tirava, aí ia no borracheiro, voltava. O irmão sai 2 horas, 3 horas da manhã lá, irmão, simplesmente por causa desses abençoados aqui, entendeu? Tem muita imaginação, cansa facilmente, mas não quer ficar parado. Não quer ficar parado, tá? Gosta de receber elogios e por aí vai, tá? Aí existe aqui as sugestões de atividade. Os juniores, irmãos, 9 a 10, tá? Os juniores já podem entender o que é o bem e o mal. A gente tem um costume, a Assembleia de Deus, de batizar apenas a partir dos 12 anos, tá? Mas hoje, irmão, tem uns meninos aí que conhecem muito mais do que adulto, tá? Então, principalmente nessa época aqui, ó, nessa época aqui de 9 aos 10 anos, tá? Já estão prontos para aceitar a Jesus, devem ser incentivados à oração, ensinando que Deus responde, ensinar valores cristãos, use a disciplina com amor, com diálogo, tá? Incentivar e desenvolver talentos naturais. As características, essa época aqui que eles gostam, irmão, das histórias de herói. Homem-Aranha, Hulk, Batman, Superman, tal. E é nessa época que o professor tem que incentivar e dizer: tem um herói que é maior do que todos esses aí. Qual? Jesus. Jesus é o herói dos heróis. Coloca qualquer Hulk aí no bolso. Aí explicar por que ele é o herói dos heróis, tá? E não bater de frente não, irmão. Não bater de frente não, explicar o que é, tá? São muito sociáveis, participativos. Geralmente agora nessa época eles não estão em bandas, mas eles escolhem as pessoas, tá? Para serem os amigos deles, né? O pré-adolescente, irmão, 11 a 12, tá? A criança se liberta inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora como a forma em contraposição ao conteúdo, situando o real em um conjunto de transformações. É considerada a fase da abertura a todos os possíveis. É uma época muito difícil, irmãos, porque é justamente essa questão aqui dessa abertura. E é uma época em que o diabo trabalha muito nisso aqui. E, irmãos, voltando aqui sobre a questão de berçário, até cor, irmão, tem que ter cuidado com a cor que vai ser colocada no berçário, porque já é comprovado que cor tem poder de transformar o ambiente. Nós temos aí uma cor aí, umas cores aí, irmãos, né, de uma bandeira, que você tem que ter muito cuidado com aquilo ali. Aquelas cores ali não estão ali por estar não, viu? E elas estão nos filmes, nos desenhos. Aquelas cores da Disney, elas estão presentes em todos os desenhos, porque elas estão trabalhando a mente da criança. Roupa também, sandália, por aí vai. Todos. E um deles lá que tinha uma cor rosa usava uma bolsinha, né? E eles eram homens e usavam uma bolsinha de mulher. E aí uma vez um cidadão numa escola, né? Numa igreja, ele falou assim: eu estava pensando em a gente fazer assim, igual aquele negócio dos Teletubbies, né? Ficar repetindo as coisas. Uma casa, não sei o que. Bobagem, irmão, para deixar a pessoa, a criança idiota. E foi rejeitado na mesma hora. Olha lá, foi com a Eliette. Só está dizendo.
Pois é, aquela, sabe? Conta a Bíblia, irmão, história da Bíblia. É a história da Bíblia, tá? O pastor Pelágio está falando aí de um canal agora aí, que é como se fosse a Netflix para evangélico, para cristão, tá? Cristão Kids, é um negócio assim. É R$27 você paga e é vitalício. Você fica lá, você pode ter todo o acesso. Tá, irmão? Estou fazendo propaganda. Não, irmão. Vamos lá. Pré-adolescente, né? O ensino para os adolescentes. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. É a fase mais linda que existe aqui. A fase dos adolescentes. E não pode falar aborrecente. Você como professor da escola dominical e você como servo de Deus não pode falar os aborrecentes. Eles são bênção de Deus. É porque pegou essa, né? Irmãos, é a fase que a igreja tem mais que trabalhar, é essa aqui. E irmão, eu glorifico a Deus, porque eu vejo ali 3 adolescentes, eu vejo aqui um jovem, eu vejo aqui 2 jovens, né? Eu vejo outros jovens ali atrás, e eu me emociono por saber que não está perdido. A igreja vai para frente, irmão. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar aí, mas estão aqui, ó. Até no intervalo aqui, estava fazendo pergunta aqui de coisas de dentro da Bíblia. E isso, irmãos, é um incentivo para a gente poder aprender mais, tá? Então, irmãos, como diz aqui, irmão, é a fase mais especial que existe, né? Sobre a questão dos pré-adolescentes ainda, é nessa época aqui que surge então a puberdade. Por isso que é uma fase também difícil, porque o corpo vai mudar, tanto do homem como da mulher também, tá? Então tem a impulsividade, né? Principalmente dos meninos, certo grau e tal. Já começa assim as atrações também, nessa época também. Por isso que a igreja também tem que trabalhar nisso aí, tá? Sobre a questão dos adolescentes em si, né? A adolescência é uma das fases mais lindas na vida do ser humano, porém a mais complexa, tá? Aqui diz, né, essa fase compreende tempo de mudanças, tempo de dificuldade, tempo de definições sobre si mesmo, tempo de independência, tempo de cultura diferente, tempo de similaridade. Irmãos, se a adolescência ela for bem aproveitada nessa época, nós vamos ter aí uns jovens abençoados por Deus. Mas se a adolescência for mal acostumada e mal aproveitada nessa época, nós teremos jovens problemáticos dentro da igreja. É por isso que tem que se trabalhar mesmo, tá? O ensino eficaz para adolescentes compreende entender quem, como estão, manter uma comunicação aberta, não ignorar suas perguntas, não reprovar, tá? Dar atenção ao que fala e por aí vai, tem outras sugestões aqui, tá? Então, irmãos, é muito importante isso aí. Até porque, pelo menos na minha parte da pré-adolescência e da adolescência, eu tive as minhas experiências mais lindas com Deus foi nessa fase, que foi as primeiras experiências que eu tive com Deus, de chorar na presença dele, sentir a presença dele muito forte, ter aquela sede, aquela fome de ler a palavra, de aprender mais. Isso vinha muito forte no meu coração, inclusive por causa do incentivo de muitos pastores e muitos líderes que eu tive. Quando eu perdi um pouco dessa liderança, tanto pastoral quanto da liderança mesmo dos adolescentes ali, acabou me abrindo os olhos para o mundo mesmo, para o carnal ali, e foi uma área ali entre os 15 para 17 anos, que eu desviei um pouco dos caminhos do Senhor, e aí veio as influências jovens para dentro da igreja de novo, e foi onde eu voltei para a igreja mesmo. Vai ter influência, irmão, vai ter influência com toda certeza, tá? Ou para o bem, ou para o mal, tá? Juvenis, 15 a 17, juvenis representa um importante e significativo segmento da igreja, tá? Antigamente não tinha
da adolescência já passava para os jovens. Hoje não, da adolescência se passa para os juvenis na escola dominical, tá? E tem revista apropriada para eles também, tá? Não devemos usar apenas a proibição, não reprimir, não criticar, desde que o momento que precisar fazer isso, com toda certeza vai ser na direção de Deus. Leve-os a participar das atividades da igreja, mostre os perigos das más companhias. É assim que tem que trabalhar com juvenis. E eu tenho um pensamento, é um pensamento meu, tá? Toda vez que eu pastoreava a igreja, que chegava um adolescente ou um juvenil para perto de mim e falava assim: pastor, eu estou querendo namorar. Eu falei assim: o casamento é quando, varão? Não, pastor, eu estou querendo namorar. Não, adolescente não namora não. Adolescente ele se preserva para o Senhor. Adolescente ele vai ler a Bíblia, adolescente vai cuidar, vai estudar, vai buscar o Senhor, tá? E aí eu falava sempre desse jeito assim, para bater na tecla mesmo, porque fica esse negócio aí, tem um negócio de ficar que inventaram aí, irmão, não tem um negócio de ficar, que Jesus vai vir e eles vão ficar, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso aí. Deixa eu falar aqui, ó, juvenil é para a escola dominical, tá? É para a escola dominical. Primeiro a gente tem que entrar por esse caminho aqui, tá? Não existe o departamento de o conjunto de juvenil, não existe. É para a escola dominical. É mais essa questão mesmo da antessala para a fase adulta, tá? A preparação para nesse momento aqui o juvenil já está trabalhando, né? Hoje já tem adolescente trabalhando, menor aprendiz, por aí vai. Então o juvenil é mais essa fase mesmo de preparação para entrar na fase adulta, tá? É basicamente isso aí, irmão Renato. E é mais uma questão também da escola dominical, tá bom? Vamos aí. O ensino para jovens e adultos: jovens 18 a 24, adultos 25 a 60. Aqui não tem o que a gente ficar batendo não, pelo seguinte, irmão, a juventude, ser jovem nesse ponto aqui, é justamente aquele que já está preparado para o mundo, tá? Geralmente aqui já é a faculdade que ele está cursando, já está trabalhando, não está em jovem aprendiz, não está nada, já está trabalhando, já está tendo o seu emprego, tá? E está se preparando para a vida futura. E a fase adulta, irmãos, todo mundo sabe o que é. E a última fase aqui, que a gente fala sobre isso aí, é a fase da terceira idade. E tem classe, irmãos, em algumas igrejas, para a terceira idade. Qual é a revista? É a revista dos adultos, tá? Essa fase aqui também tem que ter um cuidado muito grande, porque nessa fase aqui existe o esquecimento, existe as doenças. São pessoas que você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando com berçário. Alguns você tem que pegar pela mão, você tem que explicar várias vezes e não perder a paciência com eles, tá? Terceira idade. Aqui diz: o ensino na terceira idade é facilitado quando oferecemos um ambiente que oportunize o indivíduo e possibilita a prática de conhecimentos e habilidades significativas, tá? E o discipulado, irmãos, é a classe que nós ensinamos os novos convertidos. Se um novo convertido for bem discipulado, ele nunca, preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, irmão, ele nunca vai desviar dos caminhos do Senhor. Se ele se enraizar mesmo na palavra de Deus e se tornar um crente fiel e verdadeiro, dificilmente ele vai sair dos caminhos do Senhor. E isso acontece no discipulado. Exatamente, tá? Irmã Ellen, 20 minutos. PNE. É Senhor Jesus, irmãos. Para falar desse assunto, a gente tem que citar a Constituição e a Bíblia, falando a respeito de que Deus não faz acepção das pessoas, certo?
Porque a igreja ainda tem uma realidade de fazer acepção. Estou falando igreja de modo geral, tá? Não estou falando da FADEV. Estou falando igreja e educação inclusiva, educação informal. Mas a nossa Constituição de 1988, ela prevê o pleno desenvolvimento do cidadão, certo? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Aí olha só, garante o direito de escola a todos. Aqui é a própria Constituição que está falando. E coloca como princípio para a educação o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso é uma Constituição, isso é uma determinação no nosso país de 1988. Estamos em 2024. Ok? Então esse direito é para quem? Para todos. E aí nós vamos na palavra do Senhor em referência aqui, eu vou introduzir com a palavra, o livro ele nos deu duas referências bíblicas. Atos capítulo 10, versículo 34, ele fala daquele cenário de Cornélio e vai falar assim, Pedro com Cornélio, quando eles estavam prontos, que ele fala, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor tem ordenado da parte do Senhor para falar. Aí Pedro diz, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, olha isso aqui é Deus falando, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Está entendendo como que Deus nos vê? E é a todos. Então ele está falando, sem distinção, o que é aceitável para Deus? É o quê? Ele fala, qualquer nação é aquele que teme a Deus e é aquele que faz o que é justo. E aí lá em Romanos, a outra referência bíblica que foi no capítulo 2, no versículo 10, que o título é os gentios e os judeus igualmente culpados do juízo de Deus, no versículo 10 fala assim, Paulo volta e fala, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então, esse aqui foi o texto bíblico a respeito do final dessa lição que o livro nos coloca. Mas nós fomos surpreendidos aqui no livro com uma nova nomenclatura. E o que acontece muito com nós que temos essa realidade de estar ali tendo na nossa família uma pessoa com necessidade especial, porque o tempo todo está mudando as nomenclaturas. E isso bagunça muito a gente, por quê? Principalmente para os educadores, né, Ana? Porque se você tratar o seu aluno assim, você está tendo preconceito, já mudou a nomenclatura, já mudou tudo. E agora, aqui no livro, a gente vê uma nova nomenclatura que trouxe para nós, e foi bom porque a gente teve que estudar a respeito disso, que é necessidades o quê? Educativas especiais. E, sinceramente, o nome melhorou muito. Esse nome não suaviza, ele melhora. Mas, quem são essas pessoas? Porque a Constituição fala que a escola é para todos, e que é para o desenvolvimento de todos. Mas nós estamos trazendo para o contexto igreja, que é o quê? A educação informal, certo? Mas aí nós vemos que dentro da informalidade, nós vamos para o princípio bíblico e nós vamos ver que todos têm o direito de aprender a palavra de Deus. E quando Jesus fala de pregar o evangelho a toda criatura, ele não está fazendo distinção de ninguém. Quando a gente traz para a escola bíblica dominical, e aí a gente traz a questão da inclusão, certo? A gente fala essa questão da inclusão, só que a inclusão ela tem princípios. Isso
foi uma pesquisa feita por um pastor chamado Glauco Ferreira, que tem um ministério chamado Autismo na Igreja, que ele tem uma plataforma, ele tem cursos, oferece cursos para a igreja, para formação de líderes, formação de facilitadores, professores e tudo. Mas, o que ele fala? Não é você chegar, vamos fazer inclusão. Não, existe um princípio. Eu vou primeiro promover a inclusão. Depois eu vou instruir a igreja a respeito desse assunto. Porque se você chega e fala, vamos incluir a pessoa com deficiência, mas aí ninguém tem ferramenta, ninguém sabe a ferramenta que vai usar para fazer. É muito fácil você chegar num professor de EBD, você tem que incluir o seu aluno. Você tem que fazer ele aprender a palavra de Deus, porque é um direito dele. Mas a igreja, ela está estruturada para isso? Para jogar direto na EBD a respeito disso? Porque isso vai para todos os setores da igreja, não é só a EBD. Entende? Ele vai passar pela intercessão, ele vai passar pelos obreiros, ele vai passar pelo ministério infantil, que a gente acha que é só ministério infantil e não é. A gente recebe muitos adultos e tem as deficiências múltiplas, e tem as deficiências silenciosas que ninguém sabe que a pessoa tem, as ocultas. Então, só que aqui vai falar o quê? Aqui não fala, mas eu estudando, tem essa questão das necessidades educativas. Esse aluno que ele vai ter essa necessidade, às vezes você fala assim, não, vai ser visível. É o cadeirante, é a necessidade, a questão da deficiência auditiva, é a questão da visão, mas nós estamos falando das questões de dificuldade de aprendizagem. E essa questão de dificuldade de aprendizagem, que você pega aquele aluno, que ele é julgado porque ele é hiperativo, aí vai dizer hiperativo, e aqui está dizendo, você não vai diagnosticar, professor nenhum vai diagnosticar um aluno. Ele não pode chegar, bater o olho e falar assim, ele tem TDAH. Aqui cita a questão do TDAH. A lição, ela vai falar, ela é toda conceitual, ela fala do TDAH. O que é TDAH? Aí uma fala mais perto assim. Ah, ok. O TDAH, ele é um transtorno que ele vai fazer com que a pessoa ela não tenha foco, ela não tenha atenção, tá? Ao mesmo tempo que ele tem um tempo ali rápido, ele vai brincar, por exemplo, a criança, ele brinca com as crianças, mas ele já muda o foco, ele já se irrita, ele já não quer ficar com aquela criança. Aí a gente vê muito isso. Só que o problema é que nem tudo é a questão do diagnóstico do TDAH. Aqui no livro está citando que tem as questões comportamentais vindas de um problema de casa. E isso acontece com os adultos também. O aluno ele não vai estar saudável se ele veio de uma briga absurda do casamento, se ele veio de um problema que está acontecendo em casa, e às vezes aquilo está desenvolvendo nele uma síndrome do pânico. Às vezes você está aqui com o seu aluno, ele está com o olho vidrado e você não sabe por que ele não está tendo atenção. Às vezes ele passa por você e não fala com você, e você fala, por que essa pessoa não falou comigo se me conhece? Ela está com algum problema. E essa pessoa entra dentro desse grupo. E o professor tem que ter um olhar para essa pessoa. É que nem o pastor Célio citou. Se é o meu aluno numa classe específica, eu vou identificar se ele teve aula. É por isso que esse livro, quando ele fala da EBD, fala da educação cristã, tem um princípio muito parecido com o de missões. É o relacionamento. Então, eu já promovi a inclusão, eu instruí a igreja. Agora eu vou incluir, eu entro para EBD. Só que, como que os professores de EBD vão estar preparados se eles não têm noção de como que é a família daquela pessoa que tem uma necessidade especial? Então, tem que haver uma ligação do quê? O contato com a família. Porque a família também tem que informar para a igreja que aquele adulto, que aquela esposa, que aquele esposo, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança tem um laudo, ou está passando por um quadro depressivo, ou está com síndrome de pânico, porque o professor não vai adivinhar isso, gente.
Sim. É o que eu tô, mais que eu estou falando. A promoção, a instrução. A instrução, ela vai vir que parte? A minha equipe, ela tem que estar com o básico de formação para lidar com o público da igreja. Se aqui os professores da EBD não recebem uma formação numa plataforma de um curso, palestra, não existe esse investimento, eu não posso exigir de você, professor, que saiba lidar com uma pessoa com depressão. Entende? Não é justo com o professor. Até dele identificar, porque ele não vai conseguir tratar o problema fora da aula. Entendeu? Então, promoveu, instruiu, incluiu. Não tem como a gente fazer isso se, por exemplo, não informa, a família chega, a família atípica chega, e não informa para o pastor que é uma família atípica. Os cordões, as sinalizações, mas mesmo assim, irmão Perivaldo, se a família não traz, às vezes são coisas sérias, não traz para o professor DBD o laudo. Esses dias, tem uns meses, eu falei com a professora do meu filho, a Ana. Eu não falei com a Thaís, falei com a Ana. Seria interessante eu fazer um PEI, a gente procurar fazer um PEI para o Isaac, para o Eric também, eu falei do Eric, porque nós temos alunos aqui, assíduos, com necessidades especiais na nossa EBD. Entende? Tem os das deficiências ocultas, mas hoje nós temos. E aí fala, não, mas o Isaac não tem deficiência intelectual, mas ele tem comportamental. Se ele entra em crise na sala, eu informei para a professora dele sobre isso. Entende? Então, aqui, só que quando... E ainda tem o detalhe. Pela legislação, nós sabemos que todas essas pessoas, elas têm os seus direitos legislados, certo? Mas... nós entendemos o quê? Que tem, se lá fora, no secular, as escolas estão preparadas com salas de recurso, que é o ideal. As equipes estão sempre tendo formação para atender os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças. Os de altas habilidades, que são superdotados, tem escolas específicas para eles, no horário contrário. É muita inteligência para lidar, tem que ter uma direção, senão volta o efeito inverso, fica depressivo e comete suicídio. Isso eu estou falando lá fora. Sabemos que há muitos anos atrás tínhamos as escolas especiais, um governo aí tirou, veio a inclusão, certo? A inclusão é o quê? Garantir os direitos deles em relação às adaptações, aos relacionamentos. E o que também que o nosso livro aqui coloca é que também é para as crianças do ensino regular, elas têm que ter um contato de mundo que não existem só elas no mundo. Você tem que saber lidar com o diferente. Como que você vai lidar com o diferente se você está colocando todo mundo numa escola específica, que seria muito cômodo, né? Coloca todo mundo lá. E eles não vão nem... Então isso faz o bem para a própria sociedade. Mas aqui, ó, nós temos dois grupos dentro das necessidades educativas. Olha, os permanentes e os temporários. E aí dentro disso ainda tem os dois que a gente recebe na igreja. Se eu faço uma adaptação, eu já fui promovido, instruído, estou agora na inclusão, e vocês estão vendo que até a gente chegar na EBD ainda tem algo lá em cima que a gente precisa conquistar na igreja toda para chegar na EBD. A gente não pode cobrar dos professores, minha opinião, porque a igreja toda tem que estar no mesmo movimento de inclusão. Só que nisso, a inclusão já é a terceira escala final. A promoção tem que acontecer primeiro. Professora exclusivamente
o nosso sonho, eu estou aqui porque eu tenho aqui amigas, mães que estão aqui nessa sala e eu acho que elas vão concordar comigo. O nosso sonho é que os nossos filhos tenham acompanhantes terapêuticos no culto, na igreja, no ambiente de igreja. Junto com as crianças ou separa esse grupo? Não separa. Não separa. O livro mesmo fala o seguinte: você não tem que tratar como coitadinho, né? Na hora de ensinar, nem é o mais e nem é o menos. Quando você vai ensinar, você não vai subestimar a inteligência dele. E isso aqui eu vou até falar como mãe, sempre foi um ponto meu com as professoras aqui na igreja. E a Patiara já foi a professora de Isaac, a Ana está sendo agora, a irmã Mercedes já foi. Que é o quê? Você quer colocar muito numa bolha. Não, ele não vai conseguir fazer. E a professora está falando, ele faz sim. Não, mas em casa ele não faz. Mas ele faz, ele consegue, ele pode. Entende? Mas eu estou falando de professoras que já estão num nível de inclusão elevado. Teriam aquelas que diriam assim, nossa, o filho da irmã não veio, glória a Deus. Ainda bem que não veio hoje. Quando a gente vê os princípios da inclusão, quando chegou finalmente na inclusão, e necessita muito da formação, porque sem formação não é possível. Se nós mães temos que estudar o tempo todo para poder estar lidando dia a dia com os nossos filhos, imagina quem não tem um vínculo diário com a criança, ele tem que ter. Só que, quando a gente passa pelos princípios, é o que eu estou falando, não adianta a gente chegar aqui, levantamos a bandeira, somos inclusivos, a gente não tem formação, a gente não tem capacitação, a gente não tem de fato quem quer se voluntariar para a área, porque eu acho também que a gente não pode chegar nas pessoas e obrigá-las a ser inclusivas. Isso é uma questão de mudança de mentalidade, isso demora, mas o que eu quero dizer para vocês é que no Brasil nós temos muitas igrejas que já fazem processos seletivos, que já fazem chamamentos de voluntariado, dizendo, nós estamos montando uma ala só para, pegando todos os nossos cadastrados de necessidades especiais e precisamos de monitores para eles, para que os pais estejam no culto, quando ele precisar ir ao banheiro, você acompanha. Se ele precisa de um lanche diferenciado, a mãe já entregou a lancheira para você e você acompanha. É o monitor da escola, mas ele vai estar na igreja. As igrejas, tem muita igreja que já faz isso, só que isso aí é um processo até chegar nessa etapa. Por isso que eu falo, para chegar na sala de aula da EBD e a gente alcançar isso, é um trabalho, na verdade, da igreja toda. Exigir isso do professor sem uma formação, não tem como. Mas a gente precisa ter esse olhar e instruir para a família. Informe a igreja, mostre o laudo, mostre o que seu filho tem, mostre o que essa pessoa tem para a gente saber ajudá-lo e como lidar. Na verdade, hoje as igrejas, que eu falo geral, não estão preparadas. Hoje, nós, infelizmente, as igrejas não estão preparadas para essa inclusão total, mas ao mesmo tempo, quando falo não está preparado, também não pode também esquecer. Deixa de qualquer jeito. O que nós temos que fazer é querer aprender cada dia mais. Por quê? Porque eu confesso a vocês, se chegar uma pessoa deficiente visual que não serve para nós compreender melhor, tem gente que vai pegar no braço dele, carregar ele vai ficar agoniado. Porque não é, muitas vezes ele tem que colocar a mão aqui no ombro e você quer. Por quê? Porque nós não temos o quê? Muitas vezes ensinamento. E aí as igrejas não querem. Por quê? Quando vê um deficiente, às vezes vai falar assim, a igreja é sem fé. Um cego vai curar do cego, né? Então tem muito essa questão espiritual também na vida da igreja. Mas o que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo hoje. É aprender a ver ter uma visão ampla dessa situação que a igreja precisa incluir, porque as igrejas não estão preparadas. O governo também não está preparado. Quem conhece os colégios, como as irmãs, isso são conquistas, que ficam brigando, lutando para ver, mas tem colégio não tem hoje monitores para cuidar dessas pessoas. Aí é designado para estudar em outro colégio, contrata pessoas também, às vezes de qualquer jeito, mas se vira, cuida dessa pessoa aí, você é responsável por essa pessoa. Então, assim, é um caminhar que nossa igreja tem que estar preparada também para estar aprendendo a lidar com isso. Fernanda, só um minutinho, eu vou concluir rapidinho. Mas a questão a nossa triste realidade hoje é ver famílias que não vêm para a igreja ou deixam essas pessoas na igreja. O evangelho é para todos. Nós somos
seres pensantes, nós somos instruídos, a gente pode unir as nossas forças, existem as plataformas, existem os cursos, existem pessoas que estão estudando incansavelmente para trazer formação para as igrejas. Isso já não é mais algo assim difícil de encontrar, sabe? O triste para nós é quando a gente vê uma mãe e um pai que não está vindo mais para a igreja, que deixou o filho. O pastor Johnny sabe, eu por 2 vezes aqui eu já ia sair da igreja por conta de crises que meu filho teve, e ele segurou da minha mãe e falou: não, dê oportunidade para ele, dê liberdade para ele. Lembra? Eu já cheguei para ele chorando, falando: não, eu não venho mais, porque ele não está conseguindo se relacionar, é muito estímulo, é muito espaço. Hoje a gente vê, olha ontem ele no 7 Noites de Glória a semana inteira. Quer mais estímulo que 7 Noites de Glória? Não tem, é muita gente, é muito barulho, tudo, e ele conseguiu. Entendeu? Fala, Fernando. Inclusive, quando eles são tirados de sala de aula por conta de contrato, simplesmente não existe reposição. E ninguém está nem aí para o prejuízo que isso vai acontecer. Porque, na verdade, quer que fale, sabe o quê? Não, deixa em casa, não leva mais. Entende? Mas, comparado aos tempos antigos, a gente evoluiu muito, 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 muito. Muito. Mas a gente quer muito ver isso na igreja. A igreja não vai ser extra, né? Mas a igreja tem que saber, por exemplo, uma pessoa com problema de audição, está com aparelho. Os próprios diáconos já têm que compreender que se ela tem problema, vamos colocar ela mais na frente. Exatamente. Entendeu? Uma pessoa tem problema de visão, está com óculos de garrafa, é tentar convidar e trazer para mais perto. Tudo trabalhando. Isso que eu estou falando. É um trabalho que às vezes não é para você ficar longe, né? Aquela criança está dando trabalho, mas você está longe. Não, a igreja tem que incluir ela. É isso mesmo. Irmãos, eu quero agradecer a irmã Ellen, tá? É muito pouco tempo mesmo. Eu falei para ela que ia ser meia hora por causa acabou que a gente atrasou bastante. Me perdoa, mas aí isso aí abriu também, abriu a mente, eu creio, a minha, eu creio dos irmãos também, para desenvolver isso aí, pastor. Trazer uma palestra, quem sabe, para toda a igreja. É para toda a igreja. Para toda a igreja. Concernente a esse tema. E eu espero que ninguém tenha levado isso aqui como se fosse uma coisa que não tem necessidade de se falar no curso. Uma coisa que eu ouvi, nem na videoaula não foi falado bem, né, não foi falado muito sobre isso aqui. Pouquíssima coisa, né? Foi, mas tá no livro, escola eles não falaram. No livro mesmo está falado bastante. Portanto, irmãos, é algo que a gente não tem que correr disso. E tá? o currículo da CPAD não cita nada para as pessoas com necessidade especial. Assim como nós estamos abrindo a nossa mente para isso aqui, eu creio, nessa noite, a Assembleia de Deus em geral deve abrir também. E outra coisa, só para encerrar, quando se fala inclusivo, irmãos, inclusão, não leve, tem gente que infelizmente está levando para outro lado, que inclusão é aceitar o erro de pessoas que estão pecando lá fora dentro da igreja, e não é, irmão, tá? Quando se fala de Bíblia inclusiva é outra coisa aí, e educação inclusiva que está falando aqui é ter esse acesso, legislação. Exatamente, tá bom? Mas isso, volto a dizer, isso tem que ser falado diante da igreja por uma pessoa, no caso, gabaritado para isso, e no caso da irmã Ela, irmãos, eu dei essa pequena parcela aqui para ela falar, porque ela vive isso aqui e traz essa experiência para a gente. Vamos encerrar com o irmão Paulo? Obrigado, irmão. Essa palestra para a igreja é até uma forma de fazer com que as famílias tenham essa aceitação, né? Porque tem muitas famílias que vê que o filho tem alguma dificuldade, algum tipo, mas não querem aceitar aquilo e ficam, não, meu filho não tem problema, meu filho não precisa de cuidado, e fica negligenciando aquele cuidado com o filho. Então, trazendo essa palestra para a igreja, vai trazer uma precisão da igreja de
É. É exatamente. Exatamente. Amém. Deus os abençoe, viu, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.